Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao paraíso. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve sede. Depois teve fome. Muito bem. Queridos, já aqui nos 2 primeiros versículos, nós vemos que Jesus, depois que ele foi batizado, aconteceram algumas coisas especiais no batismo de Jesus. Primeiro, o céu se abriu. Depois ele viu o Espírito Santo descer em forma de uma pomba. E logo ele ouviu a voz de Deus. 3 coisas aconteceram no batismo de Jesus, e a mensagem anterior nós falamos sobre isso. Ele viu o céu se abrir, o Espírito descer, e ele ouviu a voz de Deus. Então, logo que Jesus Cristo recebe o batismo nas águas, a Bíblia diz que ele foi conduzido para o deserto. E o interessante é que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele é levado para o deserto. E ele é levado para o deserto para algo, para um objetivo específico. E o objetivo específico que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto foi para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele foi conduzido para ser tentado. E não foi para ser tentado por um homem, não foi para ser tentado por uma besta fera, não foi para ser tentado por um demônio, ou por uma casta de demônio, ou por uma legião de demônios. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás, o chefe dos demônios, o diabo, Satanás, aquele que rebelou contra Deus. E tudo que Deus fez, Satanás se rebelou contra Deus. E Satanás, ele é inimigo de Deus e inimigo de todos aqueles que servem a Deus. Ele existe, ele é real e ele é tentador. Então, nós vemos aqui algo muito importante para o nosso cotidiano e para a nossa vida espiritual, que nós podemos observar que no início da Bíblia, em Gênesis, nós vemos que o homem foi feito perfeito, e Deus colocou Adão em um grande deserto. Deus colocou o homem aonde? Em um grande jardim. Ou seja, Deus colocou o homem no paraíso. Por que paraíso? Porque aonde Adão estava era um lugar de glória, era um lugar de resplendor, era um lugar de abundância, era um lugar de tudo. 4 rios atravessava o jardim do Éden. O jardim do Éden era o paraíso. Por que o pastor Robson está dizendo isso?
para exemplificar o que Jesus Cristo passou. Porque da mesma forma que nós vemos que Adão, ele foi também tentado por Satanás, mas há algumas diferenças. Quais são as diferenças? A primeira diferença é que Adão, ele foi tentado no paraíso. Uma coisa é você ser tentado no deserto, e outra é você ser tentado no paraíso. Uma coisa é você ser tentado com tanta abundância, com tanta coisa, sem necessitar de nada, não vai te chamar muita atenção. Se você for tentado por algo que você tem muito, você não vai dar quase importância por aquilo. Agora, você está num deserto sem nada, aí já é diferente, porque você sabe, poxa, eu estou sem nada, não tem nada, essa proposta é boa. Aleluia. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Ainda tem crente pentecostal aqui? Dê um amém. Tem crente aqui ainda que gosta de Bíblia, de ensinamento da palavra? Diga amém. Glória a Deus. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado para ser tentado no deserto. E todos nós sabemos que Jesus é o segundo Adão. Veio o primeiro Adão e depois veio o segundo Adão. O segundo Adão é chamado de Jesus. Jesus é o segundo Adão. Mas nós vamos ver aqui as diferenças. A grande diferença. Adão tinha 4 rios atravessando todo aquele paraíso. Adão tinha árvores frutíferas. Adão tinha tudo. Adão não precisava de nada. Adão não estava em jejum. Adão não estava com fome. Adão não necessitava de nada. Porém, nós vamos ver aqui que Satanás, ele vai nos tentar nessa nova aliança, justamente naquilo que nós mais desejamos, naquilo que nós mais queremos, naquilo que nós mais necessitamos. Então há de estar muito atento, porque o inimigo jamais vai lhe oferecer algo que você não deseja. O inimigo jamais vai oferecer algo que você não necessita. Geralmente o inimigo vai nos tentar de acordo com a nossa necessidade. Então a Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto. Agora, uma coisa interessante é você vencer Satanás na fartura, e outra é você vencer ele na escassez. Uma coisa é você ter autoridade e poder para resistir às oferendas de Satanás no âmbito de uma grande fartura, e você vencê-lo em um âmbito de grande escassez. No deserto não tem rios, no deserto não tem árvores frutíferas, no deserto nem sequer sombra tem. Então, nós vimos aqui que Jesus foi levado para ser tentado no deserto, justamente longe de tudo, longe de amigo, longe de pessoas, longe da cidade, longe de mantimentos, longe de tudo. Para que isso? Para que ele venha passar pelo teste, porque logo após, Jesus vai começar a sua comissão, Jesus vai começar o seu trabalho, Jesus vai fazer a obra que Deus lhe ortogou para fazer. Até aqui, nós lendo o Evangelho de Mateus,
nós não vemos ainda nenhuma manifestação de Jesus. Nós ainda não vimos aqui Jesus, até aqui o capítulo de número 4, fazer obra nenhuma, trabalho nenhum. A primeira obra que ele vai fazer é se humilhar, é descer para se batizar. A segunda é ele subir, ir ao deserto para ser tentado. Depois dele descer, o ápice de humildade, porque quem desce a humildade não está descendo, está subindo, porque quanto mais você desce na área espiritual, mais você sobe. Aleluia, porque tem muita gente que quer subir, mas quer subir sem descer. E na área espiritual é diferente, primeiro você desce, para depois as pessoas verem você subir. Por isso que as pessoas, Marília, não entendem o Evangelho, porque o Evangelho, primeiro, nós nos entregamos, nós nos humilhamos, e o Senhor Jesus, no capítulo número 5, que nós vamos estudar, nas próximas aulas, nós vamos ver ele dizer que os humildes serão exaltados. Então, é assim que funciona, é com o Evangelho. O Evangelho é assim, nós primeiro nos humilhamos para depois sermos exaltados por Deus. Outra coisa é que no Evangelho nós somos tentados e somos provados. Quando nós somos tentados e somos provados, certamente se nós passarmos no teste, nós seremos depois aprovados. Então é necessário que nós passemos pelo teste de Deus. Agora saiba você que Deus jamais dará você uma provação, sendo que você não conseguirá passar por ela. Deus vai te dar a aprovação de acordo com a sua capacidade. Ele jamais vai deixar você passar por algo que ele sabe que você não tem condição de passar. Então, quando você estiver passando por uma aprovação, por uma situação, você vai dizer o seguinte consigo mesmo: se Deus está permitindo que eu passe por isso, é porque Ele tem certeza absoluta que eu tenho capacidade de vencer. Aleluia! Então o nosso Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. Então Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. O versículo 2, a Bíblia diz: e tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui muitas pessoas às vezes fazem a pergunta: Jesus, o jejum dele foi verdadeiramente de dia e de noite? A Bíblia diz que ele teve fome, ele teve vontade de comer, ele teve desejo de se alimentar. Então, o inimigo vai aproveitar de quê? Justamente da necessidade dele momentânea. Qual é o maior desejo de Jesus naquele momento? De comer, porque ele passou por um longo tempo de jejum, e claro, quem está em jejum, ele fica debilitado, fica fraco, fica frágil. Então, o adversário vai aproveitar esse exato momento para tentar Jesus. Então Jesus vai passar pelo teste. Não tem ninguém que serve a Deus que não passa pelo teste de Deus. Deus permite que você passe pelo teste, que você seja tentado, que você seja provado, para que você prove para você mesmo, e que também você prove para Satanás, que Deus soube fazer a escolha, que Deus te escolheu, e Ele apostou certo em você. Aleluia. Não é para provar para Deus, porque Deus não precisa, aleluia, Deus não precisa de que você dê prova para Ele, porque Ele sabe, Ele conhece muito bem você. Aleluia, Ele sabe da sua capacidade, sabe aonde você pode chegar.
Isso é para provar para o próprio Satanás e provar para você também que você tem capacidade, que você tem condição, aleluia, de vencer e de passar as lutas, aleluia, e dar continuidade ajudando outras pessoas quando elas precisarem de você. Porque muitas das vezes tem pessoas que encostam em nós, passando por dificuldade, por solidão, pessoas que vivem só, pessoas que perderam o amor dos filhos, pessoas que perderam o amor dos pais, pessoas que perderam o amor dos irmãos, da família, dos amigos que os abandonaram, e depois encontra com um crente, encontra com uma crente, aí o seguinte, encontra o amor perfeito que ela estava precisando, que ele estava precisando, e aí ele fica sem entender, mas por que ela me ama tanto, por que ele me ama tanto, e por que ele me dá tanta força? É porque ele já foi testado, já passou pelo teste de Deus, e pela aprovação, aleluia, ele está pronto e pronta para lhe ajudar. Então você quer ser ajudado, encosta em um crente que tem fogo, que tem poder de Deus e que já resistiu Satanás, porque ele terá condição de lhe abençoar e de lhe ajudar. Deus te levantou, quem sabe você já foi provado e aprovado por Deus, e está pronto para pegar na mão de muita gente e dizer: eu venci, você também vai vencer, eu consegui, você também vai conseguir, aleluia, você vai conseguir ajudar outras pessoas, aleluia. Um dia alguém me ligou e disse: pastor, eu estou passando por uma grande situação, uma grande dificuldade, e eu não sei mais o que fazer, estou numa situação lamentável, eu não sei o que eu devo fazer. Eu disse para aquela pessoa: olha, você ligou para a pessoa certa, eu posso te ajudar. Você disse que não sabe o que fazer, eu sei o que você deve fazer. A pessoa disse: mas eu nem contei nada para o senhor ainda, o senhor nem sabe o que é. Eu disse para aquela pessoa: o que você mandar aí, eu estou preparado para lhe ajudar. Aleluia. O Senhor já me preparou, o Senhor já me testou, o Senhor já me aprovou, aleluia, para eu ajudar pessoas, eu estou pronto para lhe ajudar, pode mandar para cá, aleluia, que eu vou te ajudar. Deixa eu dizer para você, tem muitas pessoas sendo testadas agora, tem muitas pessoas passando pela provação agora, mas não sabe, não está sabendo de nada. Deus está te preparando para ajudar pessoas, aleluia. Pessoas sendo testadas, sendo preparadas para ajudar outras pessoas. Tem coisas que nós não entendemos. Aí lá na frente, a gente passa a entender o porquê que nós passamos por aquilo e por aquilo outro. Jesus disse: eu venci, você também vencerá. Aleluias. Então Jesus, no seu momento de mais fraqueza física, ele agora vai ser tentado. E uma das primeiras coisas que o diabo vai dizer para Jesus, preste bastante atenção, a primeira coisa que o diabo vai dizer para Jesus é o seguinte: o versículo 3 diz assim, veja comigo: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Escute, a primeira palavra de Satanás é essa: se tu és o Filho de Deus. Você sabe o que isso significa? Significa que Satanás está colocando em Jesus dúvida, está querendo colocar dúvida na filiação de Jesus, está querendo inverter os papéis, porque se tem uma coisa que ele é mestre, é para fazer isso, deixar você com dúvida.
Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filha de Deus, por que está acontecendo isso? Ah, Satanás descarado. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Muitas das vezes Satanás quer colocar dúvida na nossa cabeça. Muitas das vezes Satanás quer reverter o quadro. Ele entra pesado, ele joga pesado, ele não tem dó, ele quer esmagar as pessoas. Você sabe por que está cheio de pessoas vivendo a vida dissoluta e desgraçada, arrebentada no mundo? Por causa do fator dúvida que Satanás tem colocado na mente das pessoas. Se Deus fosse bom, por que tem tanta gente passando fome? Se Deus fosse bom, por que acontecem tantas tragédias? Se Deus fosse bom, por que tem crianças morrendo? O primeiro fator de Satanás é pegar a pessoa na fraqueza dela e colocar dúvida. Isso aqui, Satanás foi formado na melhor faculdade de colocar dúvida nas pessoas, para que as pessoas desistam de Deus, para que as pessoas venham deixar de servir a Deus. Olha para quem que ele vai dizer isso? Para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Isso, irmãos, é algo que dá vontade. Era para Jesus dizer assim: manda lá, o que você quer que eu vou provar agora que eu sou filho de Deus? O que você quer que eu prove? Porque Satanás quer que você prove, Satanás quer que você faça alguma coisa, quer que você faça alguma mágica, quer que você faça algum milagre, algum prodígio para provar. Mas uma coisa ele precisa de saber o seguinte: se Deus fizer prodígio, Ele é Deus na nossa vida. Se Deus fazer, aleluia, milagre, Ele é Deus na nossa vida. Se Deus fazer maravilhas, Ele é Deus na nossa vida. Se Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Nós não somos crentes, não somos servos. Nós servimos a Ele não é por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é poderoso, maravilhoso, grandioso. Ele é criador dos céus e da terra. Aleluia, nós servimos Ele por aquilo que Ele é. O que Ele faça, o que Ele deixa de fazer, nós servimos a Ele de corpo e alma e coração. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 3: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a prova. Primeiro ele traz a dúvida. Segundo, ele pede a prova. Mande que essas pedras se tornem em pães. Por que pão? Porque Jesus está com fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Versículo 4. Aí Jesus tira o cinto. Jesus arranca o cipó de fedegoso e diz: agora eu vou te dar uma. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem.
Jesus vai dizer algo aqui incrível, irmão. Ele diz: está escrito. Você sabe o que Jesus está dizendo? Jesus vai lá na Bíblia e vai esfregar a palavra de Deus na cara de Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem. Aí Jesus vai dizer o que ele estava comendo durante os 40 dias que ele estava lá. Jesus falou assim: eu vou dizer qual é o alimento que eu estou comendo. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí ele vai dizer: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse o seguinte: olha, durante esses 40 dias, já entendeu? Eu estou comendo o quê? Comendo da palavra que sai da boca de Deus, da boca de Deus, da boca de Deus. A palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é comida. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então logo Jesus dá uma sova. Agora escute bem, só que Satanás ele não desiste de primeira nunca. Aí ele disse: ah é? Está escrito? Você está usando a Bíblia? Aí Satanás disse para Jesus: então, já que você quer a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Olha lá o versículo de número. Olha lá o versículo. Versículo de número 5. Fica no 4 mais um pouquinho. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: olha lá, olha para você ver o que Satanás disse. Estou vendo que tem gente marcando na Bíblia. Estou vendo que tem gente acompanhando na Bíblia. Estou vendo que tem gente anotando. Mas estou vendo também gente que nem com Bíblia não está. Ali atrás tem Bíblia, viu? Vê se tem alguém que está sem Bíblia aí e fala: vou te dar uma de presente. Isso é a palavra de Deus, tá? Versículo de número 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo. Agora o que ele vai fazer? Usar a palavra de Deus. Olha, porque está escrito. Entenda. Jesus, no versículo anterior, rebate Satanás com a palavra. Satanás esperto, porque ele também conhece a palavra. Ele disse: ele usou a palavra, então ele disse o seguinte: então vamos fazer o seguinte: lança-te, lança-te daqui para baixo, porque também está escrito. E ele vai citar o capítulo que os católicos mais gostam.
ele vai citar um versículo do capítulo que muita gente gosta de abrir no seu quarto e deixar aberto. Você já viu? Tem crente, e a maioria dos católicos fazem isso. Abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá aberta, para proteger. Capítulo 91. Veja bem. O que ele vai citar? Ele vai citar o Salmo 91 para Jesus. Ele diz: também está escrito: darás ordem aos seus anjos. Salmo 91. Para que não tropece em pedra alguma. Você está vendo como é que ele é ousado? Então escute só o que eu quero aqui falar para vocês nessa palavra. É muito importante o que eu vou dizer aqui. Queridos, não importa simplesmente você ter a palavra. Não importa simplesmente você ter a Bíblia. Não importa simplesmente você deixar a Bíblia aberta na sua casa. A Bíblia não tem que estar, não é aberta na sua casa, lá perto, lá no seu quarto, em cima da sua estante. É necessário que a Bíblia esteja na tua alma, no teu coração. É necessário que a palavra de Deus esteja implantada dentro de você. Porque é tão importante você frequentar uma escola bíblica como esta? Porque é tão importante? Porque a palavra de Deus entra no teu ouvido e você aprende da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. Então, olha o que Satanás vai fazer. Vai usar a palavra. Por que ele vai usar a palavra? Porque Jesus usou a palavra para combater ele. Então ele rapidamente vasculhou a Bíblia e achou um versículo e disse: então se joga daqui para baixo, porque também está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para lhe proteger. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem muita gente, muitas pessoas, usando os versículos da Bíblia de forma errada. Se tem uma coisa muito importante, é a forma da aplicação da palavra. Por isso que muitas pessoas dizem assim: porque tem tantas religiões, porque tem tanta gente que faz isso, faz aquele outro. São as formas de interpretações diferentes. E a forma de você interpretar a palavra é muito importante. A forma de você aplicar a palavra é muito importante. Se você tem a palavra, mas não sabe aplicar a palavra, o próprio diabo vai dar um show. O que Satanás diz? Diz a palavra, aí você vai dizer: é verdade. Está escrito que darás ordem aos seus anjos, não vai tropeçar em pedra alguma. E aí, Jesus está vendo lá embaixo, nós passamos lá e vimos, só tem pedra lá embaixo, rocha pura. Então Jesus poderia dizer o seguinte: olha, é verdade, eu vou fazer o seguinte, eu posso pular, que está escrita, a palavra de Deus é a verdade, e eu não vou tropeçar em pedra nenhuma, os anjos vão me guardar. O que é isso? Uma forma errada de interpretar a palavra. Uma forma errônea de interpretar e de aplicar a palavra na nossa vida. Aí Jesus disse: Satanás, tudo bem, realmente está escrito. Mas também, Jesus tirou o cinto de novo, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a necessidade que eu tenho de pular daqui? Nenhuma.
Qual é a necessidade que eu tenho de provocar Deus? Nenhuma. Da glória, irmãos, entende o mistério? Aleluia. Quantos compreendem isso? Diga amém. Então, escute. Você saber aplicar a palavra e ter a palavra de Deus é muitíssimo importante. Porque senão pessoas podem querer, usado por Satanás, jogar versículos na nossa cara para nos fazer pecar contra Deus, para nos fazer errar. O próprio inimigo, ele é astuto, ele é tentador. E qual é o desejo dele? O desejo dele é de nos tirar da presença de Deus. Mas se nós tivermos a palavra de Deus, se nós formos cheios da palavra de Deus, se nós compreendemos a palavra de Deus, se nós sabemos interpretar e aplicar a palavra de Deus, aleluia, nunca, jamais ele terá poder sobre as nossas vidas. Porque quando ele vem, nós estamos preparados pela palavra de Deus nas nossas vidas. Ele pode vir de todo jeito, pegar até versículos isolados da Bíblia, para tentar nos confundir, para pecarmos contra Deus. Mas como nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos fazer como Jesus disse: Satanás, realmente está escrito, aleluia, que os anjos nos guardam, mas também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: sem a palavra de Deus, nós não poderemos vencer o tentador. Quanto mais preparado na palavra de Deus, mais resistente você é ao inimigo. Quanto mais você tem a palavra de Deus na tua vida, mais você resiste às tentações. O inimigo não vai conseguir colocar dúvida na sua vida. O inimigo não vai conseguir colocar dúvida no teu coração. O inimigo não vai atingir a tua alma, mas pelo contrário, no final é você que vai vencer o inimigo. Aleluia, é você que vai colocar ele para correr. Ele quer te colocar no chão, ele quer te destruir, ele quer, aleluia, jogar você na sarjeta. Mas quem vai entrar na sarjeta é ele. Quem vai sair quebrado é ele. Quem vai sair destruído é ele. Porque Deus está te preparando na palavra. Aleluia. Se tem uma coisa que é forte na nossa vida, é a palavra de Deus na nossa vida. Por isso que muitos amam ouvir a palavra de Deus. Os nossos irmãos novos convertidos, recém-batizados nas águas, ame a palavra de Deus, ame vir para o culto de ensino da palavra, ame ouvir a palavra. Por que nós tiramos um tempo para as pessoas ouvir a palavra, a explicação da palavra? É porque quanto mais nós ouvimos a explicação da palavra, nós aplicamos na nossa vida a palavra, nós ficamos mais resistentes ao inimigo. Você sabe por que muitas pessoas, nos dias de hoje, aí fora,
estão em grandes dificuldades porque não conhecem os seus direitos. Tem pessoas que vai e correm atrás do advogado, porque ele não conhece os seus direitos, ele vai até o advogado para procurar qual é o meu direito. Ele não sabe. Aí se o advogado for comprado pela outra parte, ele está arrebentado, porque ele não conhece. Eu conheço pessoas que estão lutando na justiça há 5 anos, há 10 anos, e dando dinheiro a advogado, e dando dinheiro, e 10 anos e não vem. Sabe por quê? Porque ele não conhece os seus direitos. Ele não sabe, não conhece o seu direito. E vive perdendo o tempo todo. Mente tapada. Não conhece de nada de leis. Não procuram saber. E não vencem. Vive vidas totalmente sedentas, desgarradas, atribuladas e derrotadas. Se isso dentro da casa de Deus, porque o povo mais sábio da terra é a igreja, o povo mais sábio do mundo é o povo de Deus. Sabe por quê? Porque conhece a palavra de Deus. E quem conhece a palavra de Deus, irmãos, está pronto para resistir à potência, à maior potência infernal do mal. E quando você conhece a palavra de Deus, você conhece os seus direitos. Quando vier o maligno, vier a tentação tentando te desnortear, você diz: não, Senhor, eu conheço a palavra de Deus, mas está escrito, lança que você, aleluia, vai ser protegido. Disse: não, eu não vou tentar o meu Deus, aleluia, porque Deus não quer ser tentado por ninguém. Aleluia. Quando Deus chamou Josué, logo após Josué ter sido ortogado por Moisés como o sucessor de Moisés, Moisés morre e agora o então capitão Josué se prostra. Capítulo 1 de Josué, ele agora se curva, entristece o seu coração e começa a se ver como um derrotado. E agora o meu líder morreu, o meu líder não está mais aqui, como é que nós iremos vencer? Aí Deus disse: Josué, levanta-te, medita nesta palavra de dia e de noite, de noite, de dia, de dia e de noite, de dia e de noite, de noite e de dia. Aí Deus chama Josué e manda Josué meditar na palavra e disse: vai em frente, meu filho, porque você vai vencer. Mas ele diz o seguinte: medita nessa palavra de dia e de noite. É preciso que nós meditemos na palavra de Deus. Assim nós poderemos resistir à sedução e às tentações de Satanás. Assim você conseguirá vencer todas as lutas. Vamos para a terceira tentação, versículo de número 7. Leia para mim, por favor. Alto, 7. Jesus rebateu Satanás com a palavra. Em primeiro lugar, Jesus rebate Satanás com a palavra. Satanás agora pega a palavra também e diz: está escrito. Jesus torna a rebater novamente com a palavra. Versículo de número 8, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Presta atenção. Olha o que Satanás vai fazer: mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9: e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Queridos, o adversário tenta uma, não consegue. Tenta duas, não consegue.
E aí ele vai tentar a terceira vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, ele tenta uma, tenta duas, tenta três e não consegue. Ele pode tentar a quarta, tentar a quinta, tentar a sexta, a sétima, a oitava. E eu vou te explicar aqui um segredo para ele parar de te tentar. Aleluia! Diga assim: eu creio. A terceira vez que ele tenta Jesus é oferecer a Jesus o quê? Reino e glória. O que ele está oferecendo a Jesus? Oferecendo poder, porque reinos é poder, glória é poder. Ele diz: eu te darei tudo isso que você está avistando, se você prostrar e me adorar. Então Jesus vai usar a palavra, novamente a Bíblia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia, por isso que eu beijo a minha Bíblia, eu dou carinho à minha Bíblia. Eu trato a minha Bíblia melhor do que eu trato a minha esposa. Se tem uma mulher bem tratada é minha esposa, eu trato ela muito. Mas a Bíblia eu trato melhor ainda. A palavra de Deus. Eu tenho ciúmes com a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Dá um beijinho na sua Bíblia aí. Você vai ver que você nunca fez isso. Dá um beijinho aí. A palavra de Deus é uma coisa gostosa. Está aí o livro na tua mão. Esse livro aí é a tua vida. Viu, irmã Rosimê? Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus. Eu vou ligar para a profetisa fulano de tal. Aí liga para a profetisa. Alô, irmã, se ela tem uma palavra de Deus para me falar? Ô infeliz, abra a Bíblia que Deus vai falar com você. Tem tanto crente hoje que tem guru espiritual. Tem gente, irmãos, que manda até oferta. Manda até oferta para os gurus evangélicos. Não, a irmã fulana, liga para ela, para você, ela vai contar a sua vida toda. Manda essa feiticeira contar a vida de outro, não a minha. A palavra de Deus está na tua mão. Você quer ouvir Deus falar com você? Abre a palavra de Deus, deixa de preguiça. Leia a Bíblia. É muito bom ser crente, não é? Então, queridos, escute. Deixa disso. Se tem alguém me ouvindo, alguém me assistindo agora, que tem essas dificuldades nas suas vidas, para com isso. Honre a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. Você quer ver Deus falar com você? Abre a palavra. Se tem uma arma muito forte e poderosa contra Satanás, Jefferson Kennedy, é a palavra. Você quando está seguro na palavra de Deus, você lê a palavra de Deus,
você tem a palavra de Deus na sua vida, você não é presa fácil. É como alguém que vai contar um fuxico para você, uma fofoca. E alguém diz assim: olha, eu vou falar para fulano de tal esse negócio. Eu falei: rapaz, não vai não, porque ele é vacinado. Ele já está sabendo de tudo. Não vai aceitar isso não. Você sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: você tem certeza que você vai contar isso para o pastor Robson? Sim, eu vou contar para ele. Esse rapaz, não conta não. Mas por quê? Porque ele vai dizer para você que você é pior do que aquele que falou mal dele. Ele vai dizer que você é o pior. Aí, como você tem o conhecimento disso, aí você bloqueia logo, porque você tem o conhecimento. A mesma coisa é Satanás, quando ele vem, ele diz: não, mas ele conhece a palavra, ele vai me dar uma metralhada. Ele já sabe que você tem a palavra. Então, olha o que Satanás vai oferecer, irmãos. O que muita gente quer. Escute que eu vou pegar muita gente aqui agora. Satanás vai oferecer o que muita gente quer. O que Satanás vai oferecer? Satanás vai oferecer poder. Eu te darei todos os reinos da terra. E te darei a glória, se você prostrar e me adorar. Para o encerramento, deixa eu dizer aqui 3 coisas para você, que Satanás oferece para Jesus, para mim concluir, porque eu sei que o tempo já foi esgotado. Primeiro, ele vai oferecer para Jesus algo de necessidade física. Porque se tem uma coisa que muita gente está correndo atrás, está preocupado, é com o físico, é com o que comer e com o que beber. Então a primeira coisa que Satanás vai dizer para Jesus, vai falar sobre pão. Necessidade física. Desejo físico. Aquilo que todo dia nós queremos, é de manhã, meio-dia, à tarde e de noite. Pão. É o que todo mundo está correndo a semana toda atrás de quê? De pão. Preocupado com pão, com a comida, com o alimento. Então, a primeira necessidade é a necessidade física. A segunda necessidade que Satanás vai oferecer para Jesus, vai dizer para Jesus, é uma outra necessidade que todo mundo quer também. Qual é? A necessidade de segurança. Pode se jogar daqui para baixo que alguém vai te segurar, os anjos vão te pegar e vai te segurar. Você não vai se machucar em nada. Você vai estar seguro. Tem muita gente, a maioria das pessoas lutam pela segurança. Então Satanás vai oferecer segurança. Agora, por último, ele vai oferecer o quê? Ele vai oferecer poder, vai oferecer dinheiro. Vai oferecer algo que o ser humano gosta muito: finanças, riquezas. Ele vai dizer o seguinte: olha, se você prostrar e me adorar, eu te darei. É simples, é só ajoelhar e curvar diante de mim e me adorar. Irmão, se tem uma coisa que Satanás quer muito, é ser adorado. Por isso é que ele se coloca, Wanderson Martins, de trás de uma imagem. Por isso que ele se esconde de trás de uma imagem, para ser adorado. Tem muita gente adorando imagens, pensando que está adorando a imagem, mas está adorando a Satanás.
Eu vou repetir isso com bom som, sem medo de errar. Estou ao vivo na internet, falando para o mundo inteiro. Todos aqueles que se curvam diante de uma imagem de escultura está adorando Satanás, o diabo. E isso é o que ele mais quer do ser humano. E Jesus vai dizer, dar a resposta para ele: Satanás, está escrito, somente o Senhor teu Deus, somente o Senhor teu Deus adorarás, mais ninguém. Aleluia. As duas primeiras, escute, as duas primeiras Jesus deu no lombo de Satanás, mas essa última ele deu no chifre. Sabe por quê? Porque o que Satanás mais quer é adoração, que não é devida a ele. Aleluia. Jesus vai dizer o seguinte: olha, Satanás, somente a Deus, aleluia, louvor, adoração, aleluia, e mais ninguém. Deixa eu ver quantos decidiram adorar ao Senhor. Somente a Ele adorarás. Eu não quero poder seu, eu não quero glória sua, eu não quero dinheiro seu, eu não quero riqueza sua. Somente a Deus adorarás. Que maravilha. Sabe quem disse isso? Foi Jesus. Nós não devemos adorar a ninguém, a Maria, a Pedro, a João, a Fátima, a ninguém. Adoração somente a Deus. A Bíblia diz que quem está por trás das imagens é Satanás, querendo a adoração do povo. E esta é a receita de Jesus: adorar somente a Deus. Agora escute, eu vou ensinar, eu vou fechar minha Bíblia para eu encerrar, porque se a Bíblia ficar aberta, eu não paro. Fica de pé logo, nós encerramos de pé. Eu vou ensinar o segredinho para você parar de ser tentado pelo diabo. Pastor, existe um segredo? Existe. Está onde? Está na Bíblia. Então escute, Jesus é tentado, diga comigo, Jesus é tentado uma vez, novamente, Jesus é tentado. Agora me pergunta assim, pastor, por que ele não foi tentado a quarta vez? Ah, foi baixo demais. Vamos lá? E por que tem muita gente que já está sendo tentado pela quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vez? Sabe por que Jesus não foi tentado a quarta vez? Porque logo após a terceira vez, Satanás levou bem no chifre. Jesus disse para ele: somente ao Senhor teu Deus, somente a Deus adorarás. Mas logo em seguida Jesus disse para ele: Satanás, sai daqui agora, eu te repreendo, desapareça! Jesus disse assim: vai, Satanás! Desapareça agora! Irmão,
Jesus falou: agora para. Você passou do limite. Agora quem dá a ordem aqui sou eu. Agora eu não respondo mais nada. Eu te ordeno agora, sai. Não precisou mandar 3 vezes, 2 vezes, foi só uma. Irmão, Satanás saiu de uma tal forma da presença de Jesus, que até hoje, quando ele ouve falar somente no nome de Jesus, ele... Aleluia! Quando você fala o nome de Jesus, ele fica maluco, fica doido, fica desesperado, porque o próprio Jesus diz o seguinte: em meu nome expulsarão demônios, aleluia, em meu nome, aleluia, pisarás na serpente, em meu nome eu te darei autoridade sobre as enfermidades, em meu nome, aleluia, expulsará toda caça de demônio. A Bíblia diz o seguinte, escute, olhe para cá. A Bíblia diz o seguinte: resisti ao diabo e ele partirá para cima de vós. Eu vou repetir, eu acho que vocês não entenderam. A Bíblia diz o seguinte: resisti ao diabo e ele partirá para cima de vós. Que ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá. Irmãos, você sabe o que é fugir? Fugir não é sair assim de mansinho. O ditado agrícola, rurícola, fugir é deitar o cabelo. É desaparecer no abrir e fechar de olhos. Cadê o tentador? Desapareceu, porque ele não vai conseguir, aleluia, continuar te tentando. Resista a Satanás, aleluia. Ele vem com a tentação, você diz: Satanás, eu te dou uma ordem agora, desapareça da minha vida, desapareça da minha casa, desapareça da minha empresa, desapareça do meu ministério, desapareça agora da minha família, em nome de Jesus. Só basta você resistir ele, ele foge de você. Depois que fugir, ele não vai te tentar mais. Ai, não estou aguentando de tanta tentação, tanta tentação. Irmão, para de ser tentado. Manda esse capeta embora. Aleluia. Para com essa brincadeira a partir de hoje. Chega na tua casa e diga: Satanás aqui, mas não, aleluia, vai tentar no inferno. A minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, o meu marido é de Deus, a minha esposa é de Deus, os meus filhos é de Deus, o meu comércio é de Deus. Vai para o inferno. Aleluia. É só Bíblia, irmãos, é só Bíblia. Agora escute o finalzinho do versículo. O finalzinho do versículo. Fechei a Bíblia. Finalzinho do versículo. A Bíblia diz que quando Satanás foi embora, os anjos vieram para servir Jesus.
anjos só vão chegar para te abençoar. Os anjos só vão chegar, aleluia, para te servir depois que você mandar com autoridade. Não é o anjo que está com você que vai mandar o diabo embora, é você, aleluia. Não é o Senhor Jesus que vai mandar Satanás embora, é você, aleluia, que vai resistir ele e mandar ele embora. Aí sabe o que é que vai acontecer? Logo após ele desocupar a área, os anjos vão chegar e vai dizer: meu filho, é o que é que você precisa, o que é que você quer? Aleluia, pão está aqui, aleluia, poder está aqui, é glória está aqui, é céu aberto está aqui, é vitória está aqui. Receba a vitória de Deus. Aleluia. Se tem uma coisa boa, irmãos, é você estar com os anjos do Senhor te servindo, e o diabo bem longe de você. Aleluia. Porque você foi testado e foi aprovado, e depois disso não quis saber de conversa, mandou ele cair fora. Porque tem gente que gosta. Então você tem a autoridade de Deus para resistir Satanás e dizer: você tentou até aqui, daqui para frente acabou a história. Amém? Diga assim: eu creio em nome de Jesus. Deus abençoe.